10 de novembro de 2025, um capítulo se encerra de uma forma dramática. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da Oi, uma empresa que chegou a valer bilhões, que conectou milhões de brasileiros, que foi considerada uma supertele nacional. Mas a pergunta que ninguém quer fazer é como uma gigante que dominou o setor de telecomunicações do Brasil chegou a este ponto. 65 bilhões de reais em dívidas, duas recuperações judiciais fracassadas, uma fusão desastrosa com Portugal, escândalos políticos e agora o fim. Esta não é apenas a história de uma empresa que faliu, é a história da ambição, poder, corrupção e de como o sonho de criar uma campeã nacional se transformou no maior pesadelo financeiro da história brasileira. E você precisa entender muito bem como isso aconteceu. Antes da gente prosseguir com o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí para aquele seu amigo que teve muita gente que na época que a Oi começou a despencar as ações, decidiu investir, né, na esperança de que ela fosse se recuperar. E com essa notícia de ontem, muita gente perdeu grana, né? Muito triste isso aí. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje nesse vídeo, beleza? Para entender a queda, precisamos voltar ao começo. 1998. O governo Fernando Henrique Cardoso decide privatizar o sistema Telebrás, um dos maiores processos de privatização da história do país. O Brasil estava dividido em fatias. A Telefônica ficou com São Paulo. A Brasil Telecom pegou Sul e Centro-Oeste. E a Telemar, ficou com a maior parte desse bolo. Um consórcio liderado pela construtora Andrade Gutierrez pagou 3,4 bilhões de reais por um império. 16 estados, do Amazonas até o Rio de Janeiro, passando por todo o Nordeste. Era a Telenorte Leste e era simplesmente gigantesca. Nos primeiros anos, a Telemar expandiu agressivamente. Em 2001, ela lançou o Velox. Lembra dele? Banda larga em casa ainda era novidade naquela época. Criou a Contax, uma gigante de call center, e em 2002 aconteceu algo que mudaria tudo. Nasceu a marca Oi. A Oi começou como um braço de telefonia móvel da Telemar, moderna, colorida, voltada para os jovens, e simplesmente explodiu. A expectativa era atingir 500 mil usuários no primeiro ano. Sabe quantos eles conseguiram? 3,9 milhões, 4 vezes mais do que a meta estabelecida no início. O sucesso foi tão grande que em 2007 a Telemar simplesmente desapareceu. Tudo virou Oi. Oi fixo, Oi móvel, Oi Velox. Até o slogan já dizia, né? Oi, simples assim. E parecia mesmo simples dominar o mercado brasileiro naquela época. Mas uma fatia do Brasil não era o suficiente. Em 2008, veio a jogada que criaria a Supertele Nacional, a fusão com a Brasil Telecom. Mas, espera lá, a lei brasileira proibia isso. Empresas de telefonia fixa não podiam se fundir se operassem em regiões diferentes. Então, como que isso aconteceu? Simples. O governo Lula mudou a lei. Porque aqui a história começa a ficar um pouquinho mais complicada. Desde a privatização em 1998, uma guerra brutal acontecia nos bastidores. De um lado, o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity. Do outro lado, os fundos de pensão das estatais, Prev, Petros, Funcef, e os empresários Carlos Gereissati e Andrade Gutierrez. Espionagem, chantagem, fraudes, duas operações da Polícia Federal e o tão falado mensalão. Sim, o mensalão tinha conexões com essa briga. Daniel Dantas, que tinha apoio total do FHC, perdeu esse apoio quando Lula assumiu. Ele se aproximou de José Dirceu e Antônio Palocci, e aí a guerra acabou explodindo. A fusão da Oi com a Brasil Telecom não foi uma estratégia de mercado, foi um acordo de paz. Daniel Dantas recebeu cerca de R$ 1 bilhão para sair do setor de telefonia. Os fundos de pensão aceitaram o comando de Gereissati e Andrade Gutierrez, e nasceu a Supertele, uma empresa que cobria praticamente todo o território nacional. Telefonia fixa, móvel, banda larga, tudo. O sonho da campeã nacional estava realizado. O ano era 2013. A Oi anuncia algo ainda maior. Fusão com a Portugal Telecom. Seria criada a Corpco, uma multinacional entre as 20 maiores do mundo, com receita de 40
bilhões de reais e mais de 100 milhões de clientes. Portugal Telecom teria 38% da empresa, os brasileiros 62%. Parecia perfeito, mas havia um problema de quase 1 bilhão de euros. Em junho de 2014, um escândalo explode. O Banco Espírito Santo, principal acionista da Portugal Telecom, estava quebrado. E a Portugal Telecom havia comprado títulos podres da Rio Forte, holding do Grupo Espírito Santo, no valor de 897 milhões de euros, quase 3 bilhões de reais. Era um buraco gigantesco que a Oi teria que assumir após a fusão. A participação da Portugal Telecom despencou de 38% para apenas 20,8%. A Oi captou 8,25 bilhões no mercado para tentar tapar o buraco. Recebeu 5,71 bilhões em ativos da PT, muitos deles na África e Ásia, mercados que não conhecia. O CEO português, Zeinal Bava, renunciou. O presidente executivo também. E em outubro de 2014, o Grupo Espírito Santo declarou falência total. Em 2015, tentando salvar o que era possível, a Oi vendeu os ativos operacionais portugueses para a Altice por 7,4 bilhões de euros. Mas o estrago já estava feito. A dívida era insustentável. A empresa sangrava dinheiro e não havia mais volta. 20 de junho de 2016, data em que a bomba explode. A Oi anuncia o maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil: 65 bilhões de reais em dívidas. Para você ter uma ideia, isso é quase o PIB de vários países. Metade dessa dívida estava nas mãos dos credores internacionais. Fundos americanos como Aurelius Capital, Golden Tree, Asset Management e China Bank, todos queriam seu dinheiro de volta. O processo de recuperação foi brutal, durou 6 anos. A empresa teve que vender ativos, cortar custos, demitir milhares de funcionários. O plano previa que até 85% do capital da empresa seria formado pelos próprios credores. Os credores começaram a brigar entre si. Acionistas brigavam com credores. A Anatel colocou um fiscal nas reuniões do conselho. Havia ameaça real de intervenção do governo. Em dezembro de 2017, após 1 ano e meio de negociações infernais, o plano foi finalmente aprovado. A empresa seria capitalizada e dívidas seriam convertidas em ações, e aí havia uma certa esperança. Para sobreviver, a Oi começou a se desfazer de suas lojas. Em 2020, vendeu sua operação móvel para o consórcio de Vivo, TIM e Claro por 16,5 bilhões de reais. Era o ativo mais valioso e foi embora. A rede de fibra ótica, vendida para a Vital, controlada pelo BTG Pactual. Dezembro de 2022. Após 6 anos, a primeira recuperação judicial é encerrada. A Oi havia sobrevivido, mas a que custo? A empresa estava oca, sem os principais ativos, com uma dívida ainda de 44,3 bilhões de reais. E o pior, eles ainda não tinham aprendido a lição. Início de 2023. Menos de 3 meses após sair da primeira recuperação judicial, a Oi anuncia: precisa de uma segunda recuperação judicial. 44,3 bilhões de reais em dívidas. Como isso era possível? Como uma empresa acabou de sair de uma recuperação judicial, precisar de outra logo em seguida? A resposta: a Oi não tinha mais um negócio real. Tudo o que fazia era vender ativos para pagar dívidas e contrair mais empréstimos. Não havia operação gerando receita suficiente. Era um zumbi corporativo. Em abril de 2024, credores aprovam um novo plano: financiamento de até 655 milhões. A Vital entraria com até 150 milhões de dólares. Havia esperança novamente, mas não funcionou. Em setembro de 2024, a Justiça afasta a diretoria e o conselho da Oi. Nomeia um interventor. O escritório preserva a ação. A empresa está em um colapso total. A Oi tenta uma cartada desesperada: abrir um processo Chapter 11 nos Estados Unidos, similar à recuperação judicial, mas um fornecedor ligado ao BTG Pactual acaba bloqueando a negociação. A lei brasileira proíbe 2 recuperações judiciais
em menos de 5 anos. A Oi ficou presa e sem saída dessa vez. Era uma sexta-feira, 7 de setembro de 2025. A própria Oi e seu interventor apresentam uma petição admitindo o óbvio. A empresa está insolvente. Não há dinheiro, não há como pagar, não há como continuar. E hoje, segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a juíza Simone Gastese, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, decreta oficialmente: não há mais surpresas quanto ao estado do grupo em recuperação judicial. A Oi é tecnicamente falida. Falência decretada. Liquidação ordenada dos ativos. O escritório de preservação assume completamente. As ações despencam na B3. Todas as execuções contra a empresa são suspensas. Por fim, a Supertele Nacional não existe mais. E o que a gente pode aprender com tudo isso? Primeiro, ambição sem estratégia é receita para o desastre. A Oi quis ser grande demais, rápido demais, sem ter estrutura para sustentar. Segundo, política e negócios são uma mistura explosiva e muito perigosa. A fusão com a Brasil Telecom foi motivada por interesses políticos, não por lógica de mercado. Terceiro, jamais compre algo sem fazer a lição de casa completa. A fusão com a Portugal Telecom foi um erro que custou bilhões de reais. E quarto, às vezes não há salvação. A Oi tentou por quase uma década, vendeu tudo que tinha valor e mesmo assim não foi o suficiente. E os clientes? Por enquanto, os serviços continuam. A justiça determinou que as operações sigam até serem transferidas para outras empresas. Mas a Oi, como conhecemos, acabou. De uma gigante que valia bilhões a um processo de falência de 44 bilhões de reais. Essa é a história da Oi. É a história de como um sonho de uma campeã nacional se transformou no maior fracasso corporativo que o Brasil já viu. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like. Quer tomar um café de verdade? O link está aqui na descrição. Um abraço.